Essa é a demonstração do aplicativo do GPSUS, perfil intra-hospitalar. Essa é a tela inicial que o usuário que estiver dentro do intra-hospitalar vai visualizar assim que acessa o aplicativo. Esses aplicativos estão instalados nos tablets e o usuário, quando entrar, ele vai ter essa visualização. Na parte superior a gente tem duas abas, uma em espera e outra em andamento. Em espera são os chamados que o acolhimento enviou para a equipe do intra-hospitalar e ainda não foram atendidos, ainda não foram iniciados. E em andamento são os pacientes que já estão em andamento, já estão dentro do fluxo. Então, existem essas duas visualizações. A primeira forma de utilizar o intra-hospitalar é através desse paciente que veio pelo acolhimento. Então, a gente tem aí um paciente com o nome de Jair Gomes. O início dos sintomas dele foi há 20 minutos. O usuário ele vai clicar na ficha do paciente, caso ele queira iniciar o atendimento desse paciente. Aqui o usuário vai poder visualizar algumas informações, o nome do paciente, comorbidade, ver como é que estão aquelas informações que, caso tenham sido preenchidas no acolhimento ou na SAMU pelo socorrista, elas vão estar presentes aqui. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a data do início dos sintomas, está aqui, data e horário, está tudo preenchido. Então, caso a pessoa que esteja dentro do intra-hospitalar queira fazer uma análise para ver o estado real daquele paciente, ele pode. É só clicar em cada item desse e visualizar as informações. Caso ele veja que está tudo ok, ele clica em avançar. Nesse momento é o momento onde ele define se aquele paciente ele pode dar entrada no fluxo trombólise ou que aquele paciente talvez esteja fora do fluxo. Se ele clicar em fora do fluxo trombólise, a gente tem algumas opções, assim, alguns desfechos que é importante dar para aquele paciente. Então, caso realmente aquele paciente não possa prosseguir no fluxo, tem que selecionar alguma dessas opções e clicar em confirmar. Como esse paciente a gente vai fazer um fluxo perfeito, né? Ou seja, ele pode tomar o medicamento, não é um AVC hemorrágico, então ele pode seguir no fluxo normal. Voltando aqui àquela tela, e caso o paciente esteja apto, né, a seguir no fluxo, o usuário ele vai clicar em fluxo trombólise. Clicando naquele botão, a gente separa os próximos passos em 4 etapas. Primeira etapa é dentro da emergência, depois são a etapa das contraindicações, terceiro a etapa da medicação e quarto é a etapa de desfecho, né, a finalização daquele paciente. Ele clicando em emergência, a gente tem alguns itens aqui para serem confirmados. Nenhum dos itens são obrigatórios, mas é importante o preenchimento, caso tenha feito algum desses procedimentos. Por exemplo, o usuário ele confirmou se o tempo dos sintomas está ok, está dentro da janela de 4 horas e meia, então está ok. Solicitação ao laboratório, está tudo ok. E aqui embaixo a gente tem um item importante que é a escala do NIH. Se a gente clicando na escala, a gente traz ela, a gente tem a primeira pequena descrição aqui no título e abaixo a gente tem as opções. Vamos simular aqui o preenchimento, né, de como fosse um paciente normal. Vamos lá.
E por último, o sistema traz a resposta, né, a pontuação da escala já na tela para facilitar a vida da pessoa que estiver operando. E ao clicar em OK, a gente volta para aquela tela inicial e a gente traz aqui a pontuação da escala do NA8. Bom, faz de conta que o paciente está na emergência, né? Ele já fez todos esses procedimentos, a gente clica em salvar. E nesse momento a gente presume que foi feito a tomografia, né? Então a gente traz uma pergunta se aquela tomografia está com sangue ou não. Caso esteja com sangue, provavelmente é um AVC hemorrágico, onde o nosso fluxo não contempla nesse momento. Então esse paciente ele vai sair do fluxo. Caso não tenha sangue, a gente vai responder como não, ou seja, a tomografia a tomografia do crânio não indicou nem nada relacionado a sangue, então a gente pode, a pessoa que estiver operando vai presumir que aquilo ali não é um AVC hemorrágico, então ele pode seguir, a gente clica em não, e a gente faz a pergunta, o paciente passou pela emergência, a gente confirma, e o próximo passo são contraindicações, a gente traz algumas opções aqui, alguns itens, para a pessoa que estiver operando, ela poder indicar aqui, caso aquele paciente tenha X contraindicações, enfim, são coisas importantes que precisam ser analisadas nesse momento. Vamos fazer de conta que esse paciente não tem nenhuma contraindicação, a gente vai clicar em salvar, aí ele pergunta, né, novamente, paciente sem contraindicação para a trombólise, a gente confirma, e nesse momento a gente chega na etapa de medicação. Clicando em medicação, a gente traz uma informação, né, dizendo qual deveria ser a quantidade correta de medicamento a ser utilizado. E aqui embaixo a gente traz uma calculadora para, de acordo com o peso daquele paciente, a gente já trazer o resultado, já trazer a dosagem correta que precisa ser aplicada naquele paciente. Então vamos simular aqui um peso. A gente clica calcular e o sistema traz aqui alteplase EV 54.0 ml. Então isso são medidas para facilitar o dia a dia, a operação dentro do ambiente intra-hospitalar. Então nesse momento que a gente já chegou na etapa de medicamento, a gente já viu qual é a dosagem correta, a gente clica em salvar, o sistema te pergunta, né, se a medicação foi aplicada e você confirma. A partir disso, a gente entra na etapa de condutas e desfechos. Essa etapa é a etapa onde a gente vai dizer o que aconteceu com aquele paciente, o que ocorreu após a trombólise. Então, são dados importantes para a gente ter indicadores futuros do fluxo que os pacientes estão tendo dentro do nosso sistema. Então a gente tem uma série de itens aqui, a gente traz novamente a escala do NIH, caso queira fazer a comparação entre dois momentos, a escala antes da medicação e a escala depois. A gente traz a escala de ranking também, que é assim como a escala do NIH, a gente traz ela como um todo. E ao selecionar e confirmar, a gente traz a pontuação, facilitando a vida da pessoa que estiver operando. E, basicamente, dentro do fluxo que o paciente vai fazer no intra-hospitalar, basicamente é isso. O último passo seria finalizar o atendimento, onde a gente confirma e, teoricamente, aquele paciente já passou pela emergência, já foi aplicado a medicação e ele já finalizou o fluxo dentro do nosso sistema. Uma outra questão que é muito importante a gente destacar é na parte superior, no menu da parte esquerda, a gente clicando, a gente tem a opção de iniciar um atendimento pelo aplicativo. Ou seja, nem sempre os atendimentos precisam vir pelo acolhimento. Ele pode ser iniciado dentro desse aplicativo. É só clicar no item Novo Paciente
e aqui nesse momento digitar o nome dele, nome do paciente e seguir o fluxo. Vamos simular aqui como fosse uma pessoa. A gente clica em salvar. E a partir desse momento a gente segue o fluxo assim como era anteriormente, como eu mostrei para vocês. Então o paciente ele segue até essa aba onde a gente define se ele vai entrar no fluxo ou não. Nesse momento, vamos simular que esse paciente ele não pode entrar na trombólise, ou seja, ele está fora do fluxo. Vou clicar aqui. Vamos simular como se tivesse que o paciente tivesse vindo a óbito. A gente clica em confirmar e finalizou aquele atendimento. Novamente no menu superior, nós temos aqui informações sobre atendimentos ativos, onde a gente dividiu em 4 momentos, que são os atendimentos ativos que não foi trombolizado ainda, aquele paciente que está recebendo medicação, tem aquele paciente que está dentro das 24 horas e tem aqueles pacientes que estão fora das 24 horas. Como não temos nenhum registro de paciente ativo, a gente não tem nenhuma visualização aqui. Mas sempre que tiver pacientes ativos, de acordo com essa divisão aqui, vai ser visualizado nessa página todos aqueles pacientes. Ou seja, todos aqueles que não foram trombolizados vão aparecer aqui. Todos que estão recebendo medicação vão aparecer aqui. Essa página diz respeito a todos os atendimentos ativos no sistema. Voltando no menu superior, a gente tem uma página de recomendações. Nessa página de recomendações, é uma página caráter informativo, onde a gente tem diversos momentos e dentro desses momentos a gente traz informações relevantes para quem estiver operando o sistema. É como se fosse uma mini biblioteca de conteúdo. Então, por exemplo, prioridades na sala de emergência. Quais são as prioridades? Então, a gente tem aqui funcionado os acessos, glicemia capilar e por aí vai. A gente tem critérios de exclusão para a trombólise, cuidados pós-trombólise, primeiras 24 horas e após 24 horas. E dentro dessas divisões a gente tem todos os itens, né, de informações que vão auxiliar a pessoa que estiver operando. O que fazer, o que não fazer. Então, de certa forma, o nosso sistema, a gente além da funcionalidade de criar um fluxo onde o paciente vai percorrer até o momento que ele recebe a medicação, a gente também tem um material de ensino para poder auxiliar, né, as pessoas que estiverem utilizando o nosso sistema, nossa plataforma. Bom, voltando na página inicial, basicamente é isso. Esse é o sistema do aplicativo GPSUS, perfil intra-hospitalar.